Bom, Eline, você quer comentar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que você pode começar apresentando o Diego, né? Eu, Aham. Hoje a gente está aqui no Fórum Fortaleza, no nosso segundo encontro do Espaço Escola. É, Hoje a gente está trabalhando com a questão dos verbetes, verbetes e poeses, né? Verbetes e poesia, que foi um tema que eu e a Elis, a gente pensou para abordar as questões do passe de uma forma que a gente trouxesse alguns temas importantes associados ou ligados à poesia. O Diego aceitou prontamente o nosso convite, a quem a gente agradece imensamente esse trabalho intercontinental, né? Essa disposição dele de retornar aqui à Fortaleza para trabalhar sobre esse tema. O Diego aceitou prontamente o nosso convite, então agradeço muitíssimo. Diego Maltino, ele é de Roma, do campo lacaniano da Itália, e a ME da nossa escola. Então, seja muito bem-vindo, Diego. O Diego escolheu, nós aqui indicamos uma série de poesias, né? A gente, no convite, a gente enviava as poesias, e aí o Diego escolheu uma do René Char, não foi isso, Diego? Para poder Claro. trabalhar para ser o ponto de partida para essa fala dele. Então, vou passar a palavra aqui imediatamente para o Diego. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Diego, Chico. Sim, Diego, tá. eu só queria dizer uma coisa assim, antes de você falar a respeito da questão dos verbetes, que me ocorreu agora, quando eu estava falando, é que quando a gente pensou nessas palavras importantes, né, que sintoma, passagem, transferência e tal, e a gente pensou nessa questão de verbetes, nós fomos primeiro para o dicionário, né, assim, o que significa cada um, né, Uhum. e aí a coisa não ficou muito, sabe, assim, muito interessante, né, Uhum. quando a gente passou a pensar em poesias, né, associar cada uma dessas palavras, né, aos poemas, e a gente encontrou coisas muito lindas, né, de poetas, né, e aí nós resolvemos então tratar dessas palavras, né, com a poesia, né, então e aí nos ocorreu por que Lacan tem um apreço, né, muito grande com relação à poesia, o poeta, o poema, né? Porque diz muito, né? Diz muito sem dizer tudo. Eu acho que isso também é uma coisa bem importante, né? Então, enfim, a palavra... Essa questão do inaudito inédito, né, Sim, Elis, que está em jogo também. Isso que não consegue se escutar propriamente, mas que é veiculado no momento em que a gente fala e que é o que se transmite, né? É o que tenta ser sim, transmitido aí na questão do passe. Então, a gente achou esse caminho que Elines relembrou muito pertinente para a gente tratar dessas questões. Não só os conceitos ou exatamente as definições do dicionário desse termo, mas o que é que poderia ter também de poético e inédito, né, nessa transmissão de cada um. Então, a gente foi por esse caminho. Uhum. Uhum. Então, eu escolhi esse verbete de passagem de René Scher. Antes que nada, quero agradecer vocês por o convite, porque me deram a ocasião de trabalhar. Como acontece sempre, a gente, quando tem que trabalhar, estuda sobre as coisas e foi bom. Agradeço a vocês pelo convite e espero não defraudá-los, que vocês possam achar alguma coisa útil, né?
em exergo eu botei um poeta deve deixar vestígios de sua passagem, não provas. Esse é o verbete. É verdadeiramente uma parte do verbete, porque depois continua essa poesia. Diz um poeta deve deixar vestígios de sua passagem, não provas. Somente os vestígios fazem sonhar. Então, achei que, trabalhando um pouquinho, esse dava bem a ideia do começo da psicoanálise, não? Do sentido do desejo inconsciente, como Freud dizia, e da necessidade de vestígios para que façam sonhar, não é? E a experiência do poema, ainda que seja sempre uma experiência na qual o apoio sobre o outro falha, como vocês diziam, não se pode dizer tudo, não é tudo já sabido, evoca coisas que se equivocam, não? Ainda que seja uma experiência na qual o apoio sobre o outro falha, é diferente, segundo que se trate do analisante, do escritor ou do resistente à guerra, como no caso de René Char. Talvez por isso escolhi René Char, porque acá a situação de guerra também é pressante, né? O poema indissoluvelmente ligado à vida, ele diz algo que não sabe, senão dizendo: isso faz espaço. Foi assim que cheguei à proposta do tema, que é uma urgência da clínica psicoanalítica, da qual Lacan fala, desculpe, no prefácio à edição inglesa do seminário 11, que vocês acham nos outros escritos, na página 567. Porque esse prefácio começa assim, vocês se lembram? Quando o ESP de um lapso, ou seja, visto que só escrevo em francês, o espaço de um lapso faz espaço. Espaço ressoa com espaço, este é um espaço escola, espaço escola, no qual vocês me invitaram, não? Ressoa paz, espaço, faz espaço a esse saber vindo de um outro lugar, d'além, um saber ao qual ele, o poema, pertence, bem apesar dele mesmo. Escolhi um verbete de um poeta francês, entre os que vocês propuseram, mas também um poeta que escreve em língua brasileira, João Guimarães Rosa. Ele diz: a gente só sabe bem aquilo que não entende. Nós escutamos muito falar disto com uma expressão que às vezes passamos em cima sem tanto interessados o que quer dizer, que é esse famoso efeito Zeigarnik, que muitos de vocês seguramente conhecem, não? Que aquilo que não se entende, como disse Guimarães, fica na memória e volta, não? Efeito o quê, Diego? Como ele é? Efeito o quê? Eu não entendi a palavra. Efeito Zeigarnik. Z-E-I-G-A-R-N-I-K. Zeigarnik era uma psicóloga lituana. Lacan la cita várias vezes, porque ela havia trabalhado com problemas, por exemplo, de aprendizagem de matemáticas ou de ciências, e notaram uma coisa mais bem interessante, que os problemas que ficavam sem entender, que não davam para ser resolvidos, as crianças e as pessoas que participavam dessa pesquisa se lembravam bem mais que das coisas que ficaram resolvidas, né?
voltavam, não? E Lacan, não só Lacan, creio que a expressão é bem difundida, vocês acham várias coisas sobre isso, chamado efeito Zeigarnik, não? A isso me fez pensar, a expressão de Guimarães, a gente só sabe bem aquilo que não entende, porque aquilo que não entende volta, né? Eu acho que também aprenderam muito bem isso para fazer as séries de telenovelas, por exemplo, que sempre ficam em um ponto não resolvido, não? Para que o público volte a Thalita Araújo, está escrito Zeigarnik na chat. Ah, eu sou um pouco capaz de fazer isto, mas claro, a gente pode usar a chat, né? Obrigado. Allora, também a outra coisa que gostei, muitas coisas de Guimarães, que é um escritor, um poeta em língua brasileira maravilhoso, não? Mas vamos avançar. Depois de deixar ao lado o recurso aos matemas, Lacan se orientou finalmente para o modelo da poesia, não menos enigmático que o saber gozado, mas do mesmo nível. O inconsciente, que o abordemos pela sua verdade ou pelo seu real, é constituído de efeitos de linguagem, assim como o poema. Daí a tese de um inconsciente poema e de uma interpretação poética, permitindo tocar os afetos que ele produz. Eu não sou um poeta, mas um poema, dizia Lacan no prefácio da edição inglesa do Seminário 11, que falei antes. Ele falava dele mesmo, mas isso se aplica a cada um. Este poema que eu sou, que eu não escrevi, mas que se escreve como meu dizer, me constitui. Eu posso, graças ou através de uma análise, assiná-lo. Esta seria uma definição possível do paz. Com a exceção, que esta assinatura eu devo firmá-la, mesmo que o texto que disponho é incompleto, já que os efeitos da língua me ultrapassam. Eu assino um poema do qual tenho apenas os vestígios, como dizia René Char, não? Um poeta deve deixar vestígios. Eu assino um poema do qual tenho apenas os vestígios que decifrei. Assinar o poema ou identificar-se ao sintoma, estas são duas expressões equivalentes que dizem a posição de um sujeito que veio a se reconhecer, ou seja, a identificar-se na configuração do gozo opaco, mas igualmente importante, também na sua parte de ignorância irredutível, no seu eu não sei de saída. Neste sentido, podemos dizer ateísmo do sujeito, porquanto ele assina o poema que ele é e que não sabe tudo. E que esse saber ao qual se tem acesso, no fim das contas, mostra-se um saber limitado. O que não quer dizer que seja pouco. Mas o que surpreende é que com esse pouco, alguém pode se dar por satisfeito e dizer, tá bem, basta, suficiente, né? Mas por que poema?
porque o poema em si é um nó de real e de sentido. Brincando com os equívocos da língua, suas palavras fazem ressoar o corpo do gozo, tanto quanto fazia a língua original. Mas seu dizer, Lacan disse que o poema é um dizer menos bête. Eu acho que em português deve ser traduzido talvez menos besta, não? É um dizer menos besta. Lacan acrescenta-lhe até mesmo um sentido renovado que rompe com o sentido dito comum. O dizer do poema, portanto, assim como o dizer do analisante, faz ter juntos os efeitos de sentido da linguagem e os efeitos do gozo fora do sentido da língua. Colette Soler, um livro que vocês têm traduzido também em português, Les Affects Lacaniens, tem anche traduzido em português, Os Afectos Lacanianos. Ela propôs de considerar homólogo o poema ao sintoma, o sintoma escrito com Lacan, não? E lo chama sintoma-poema. Podemos dizer que ele mesmo é real, porque o dizer que constitui, em cada caso, o nó do sentido e do real, é ele mesmo fora do sentido, existencial. A análise toca o sintoma, o poema, já que seu dizer opera refacimentos ao nível dos efeitos do sentido, o que chamamos terapêutica no sentido banal. Assim como a junção do sentido e do real. O que é disso quando se trata do sintoma, com seu gozo opaco por excluir o sentido? Assim define Lacan o sintoma, não? Um gozo opaco por excluir o sentido. A análise faz algo mais do que nos fazer perceber a dimensão irremovível como um núcleo resistente a qualquer efeito de sentido. E mesmo sem esquecer que perceber não é ainda saber. O único recurso que o analista tem a este respeito é a língua, em uma só palavra, não? Este é um recurso diferente da linguística, com metáfora e metonímia, como a gente estudava de 53 até os anos 70, não? Que tinha esses dois eixos de metáfora e metonímia. Mas a língua é um recurso diferente. Com metáfora e metonímia, não conseguimos mais que unir estreitamente o som e o sentido para o gozo do sentido, não? Vocês sabem que em francês isto cai muito bem, porque jouissance, que quer dizer gozo, quer também dizer gozo do sentido, não? Em vez, seria questão, através da poesia, de desunir, de separar som e sentido, a fim de fazer soar outra coisa que não o sentido. Lacan recorre
não a poesia em geral, dizendo que, em vez, a poesia em geral poderia fazer-nos adormecer, mas algumas especificidades da poesia. Essa história começou, depois podemos talvez falar um momento como começou essa história de a língua em uma só palavra, que começou de um ato falho, né? E essa história da poesia começou com uma proposição. Ele estava estudando chinês com François Chen, que vocês conhecem, tem muitas coisas dele interessantes em brasileiro também. E François Chen estavam lendo, acredito, o livro da vida, que começa com uma palavra em chinês, que é Dao, não? E que, quando escuta, propõe traduzir por um jogo fônico essa expressão, e traduzir, eu digo em francês, porque se vocês escutam que é a mesma palavra, não? Depois eu digo em português e vocês notam que são duas coisas bem diferentes. Mas Lacan produz uma tradução que é la voix, c'est la voix. E isso quer dizer, em português, a via é a voz. Não? Mas só a escrita vocês notam que são diferentes. No nível do som, se pronuncia no mesmo modo, não? Daí, ele começa a escrever com uma disortografia calculada até os títulos dos seminários. Por exemplo, era o ano 76, 77, não? Ele tem que fazer seu seminário 24. Ele escreve: l'insu que c'est de lui vu, c'est l'amour. E aí a gente acha muitas coisas, fragmentos de línguas diferentes. Por exemplo, pode-se traduzir o não sabido que sabe do inconsciente escrito unbewusst, em alemão. Ou só a primeira parte, l'insuccès, não sabido que sabe. L'insuccès pode-se traduzir a falha, o fracasso, insuccès em francês, é falha, fracasso, não? Com uma homofonia translinguística, ambegu, que seria, como se traduz svista, Linetti? Svista em italiano. Um exemplo de uso? Olhar, não é não? A vista. Não com a vista. Ambegu em francês. Em francês, Andrea. Como se chama? Equívoco. Um equívoco. Oui. Un equívoco, ¿no? Ambegu sería un equívoco. Uno entiende una cosa por otra, ¿no? Un equívoco. Ambegu en francés, escrito en francés, ambegu, faz ressoar o alemão unbewusst. E unbewusst en alemão é inconsciente. É como Freud escreve o inconsciente, né? Vocês notam que no título mesmo do seminário tem já uma escritura, não sei se fonética, translinguística, não, porque são que dá para fazer ressoar várias coisas diferentes. O título mesmo é já bem feito para tornar sensível a dissociação entre o som ouvido e o sentido, né? A poesia como ressonância do corpo, a coloca no mesmo nível,
Ressonância, justo? A poesia como ressonância do corpo o coloca no mesmo nível onde se situa o sintoma real. Mas não é através da escrita que isso ressoa. Não é pela escrita que ressoa, porque se vocês leem a escrita, não se perde. Então, ele faz notar, Lacan, que os poetas, mais do que escrever, eles cantarolam, eles modulam. Há uma modulação que faz que isso se cante. A língua que escrevo, como sabemos, em uma sola palavra, em uma citação desse seminário, na esperança de... Aqui viene bem em italiano e também em francês. Lacan diz de ferrer, ferrer, sabe em italiano aferrar. Em português a gente diz pegar, não? Agarrar. Mas no som, quando a gente fala ferrer, equivoca com fazer real, fare reale, não? Assegura fazendo real, digamos, não? É difícil passarla de uma língua para outra, mas tem uma lógica que dá para, talvez, entender, ou evocar alguma coisa, não? Agora, vou ler outra vez. É a citação de Lacan quando ele diz a língua que escrevo, como sabemos, em uma sola palavra, na esperança de aferrar, de ferrer a língua em duas palavras, o que equivoca com faire real, não? Fazerlo real, consistiria em reter não somente o efeito de sentido, mas, sobretudo, ser o efeito de real. Un punto los afectos lacanianos, los afectos lacanianos, Colette Soler se pergunta, mas isto é mais do que uma esperança? E diz que Lacan mesmo não se vanagloriou disso, deplorando, ao contrário, de não ser poeta o bastante. Também poeta o bastante, vocês vão encontrar muitas coisas que vem daí, dizendo de poeta bastante, porque ele escreve poeta C em francês. E comecei a forjar, não podemos dizer um neologismo, seria um neologismo calculado, não? Porque uma palavra que ainda não está no vocabulário, ele forja uma palavra para fazer, dizer alguma coisa, mas como que ele não é poeta bastante, não? Mas, porém, vai indicando uma via que indica se temos esta ideia que ele vai passando da estrutura, que escreve, todavia, uma alternativa possível para o sujeito que chegou ao fim da sua passagem. Optar pela assinatura do real silencioso, dizem coisas mais difíceis como real, antinômico a qualquer, em português a qualquer verossimilhança. Página 569 de outros escritos. Um real antinômico a qualquer verossimilhança, sobre o qual seria inútil pensar, porque não é pensando que a gente vai chegar aí, não? Para tomar essa expressão que com Lia e com Chico a gente está trabalhando bem em um cartel sobre a nota italiana, onde Lacan usa essa expressão, mais que pensar com a cabeça, bem melhor pensar com os pés, não? Quando você precisa de alguma coisa com a qual fazer alguma coisa prática, não? Então,
dá uma via com a estrutura, onde tem uma alternativa possível para o sujeito que chegou ao fim de sua passagem, ou optar pela assinatura do real silencioso, antinômico a qualquer verossimilhança, inútil pensar, não? Como dizia Freud, inútil pensar, por isso ele escolhe a via da associação livre, mas que a via do pensamento, não? Eu disse a vida. Mas a vida no meio vai passando, acho, né? Ou por relançar vamos chamar de uma religião do desejo, que seria a religião do sentido, né? São duas opções para o sujeito que chegou ao fim, ou ao ponto da passagem, da análise, do percurso da análise. Agora, Deus e o diabo nas trilhas do grande sertão, um pedacinho de uma expressão de Guimarães que acho bem legal e que mais que a primeira que acho freudiana, isto me parece que está bem mais orientada com o que a gente lê em Lacan, né? Ela diz, o diabo não existe. Por isso ele é tão forte. Não? Não é que o diabo não existe e aí acabou, não? Mas do fato de não existir, ele pega força, né? Havia outras coisas também para abrir. Mas se vocês querem, fazemos um pequeno intervalo acá, porque isto é o que eu tinha preparado mais ou menos para falar com vocês, uma pequena introdução sobre a passagem, não? A poesia. Você quer fazer um intervalo agora, Diego? Um pequeno intervalo? Ou a gente segue e depois comenta? Ou você quer abrir para perguntas? Podemos também. Sandra, eu estou te ouvindo baixinho. Escuta melhor? Melhorou. Bom dia, Sandra. Bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo, querido. Eu só ia dizer que, assim, ele falou tantas coisas importantes que se a gente parar sem discutir ou comentar, a gente perde a poesia da coisa. Então, não sei o que você acha, Diego. Eu espero que não seja tudo tão assim, entendido assim, para que funcione essa história de que quando a gente não entende isso, continua, né? Então eu acho que eu já vou pegar o mote, tá? E já me inscrevo e posso só comentar um pouco para... Sim. Diego, para mim é sempre um grande prazer escutá-lo, justamente porque eu acho que essa junção das línguas, né, de você ser de um canto, estar no outro canto, ter um canto aqui no Ceará, aqui perto da gente, promove, né, essa transmissão que a mim eu tenho que prestar mais atenção, assim, sabe? É quase como se fosse uma convocação, né, de escutar bem o que você fala, o que você está dizendo. E me surpreendeu muito essa junção que você fez com a proposta, né? Com a proposta do que é o verbete, e aí esse verbete que você escolhe de passagem, né? Não sei se foi exatamente você que escolheu, mas e trazer o Guimarães Rosa, né? Assim, é isso que assim que fisga, porque o Guimarães Rosa ele nos fisga com um dizer, né? Ele sempre promove para outro lugar, para outra coisa, né? E aí nesse ponto eu acho que ele é bastante lacaniano, como você disse. Mas aí eu gostaria que
é justamente por isso que quando você falou na nota italiana do pensar com os pés, né? E aí, pela primeira vez, ou né, de tanto a gente pensar isso, alguma coisa eu entendi, né? E era isso que eu gostaria que você pudesse comentar, esse pensar com os pés, que é, né, pensar menos com a cabeça, mas se esse pensar com os pés é isso que joga para outro lugar, um agir, um fazer, um andar, um deslocar, uma passagem. Enfim, era isso. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado a você, Sandra, pela questão, porque por um momento me parecia que poderia nos ajudar a entender também essa história de pensar com os pés como duas coisas. Eu acho que talvez por isso escolhi o prefácio à edição do Seminário 11, porque ele aí fala de dois pratos da balança, né? Um prato da balança seria o prato do sentido, da verdade, e outro prato da balança seria o real. A gente não pode ir diretamente para o real, tem que passar através da verdade, e esses pratos têm que se balancear. Mas é a proposta a seguir daqui, não? Mas não tinha conectado as duas. Agora que a Sandra me falou, me deu alguma ideia para por que essas duas coisas poderiam estar conectadas, porque efetivamente eu acabei a primeira parte com uma opção, um certo ponto a gente pode escolher isto, não é muito, migalhas, tem todas essas fórmulas com as quais a E testemunha, não, afinal da análise, algo, não? Mas isso é suficiente? É bastante, isso basta, né? Não? Mas ficam sempre essas duas possibilidades abertas, né? Eu acho que a poesia de René Char é mais freudiana nesse sentido que abre, como todo o primeiro período de ensinança de Lacan também ordenou, que os vestígios nos fazem sonhar, né? Tudo o que pode pegar um sentido, não? Guimarães bate forte com isso, que não sei se é de uma entrevista, eu não procurei no Grande Sertão e em outros livros de Guimarães, mas que acho que em uma entrevista que ele falou, mas fala disso como de um paradoxo sertanejo, algo assim. Provérbio sertanejo, que à primeira vista parece um paradoxo, mas que expressa uma verdade muito simples. O diabo não existe, por isso ele é tão forte, não? Mas a ideia que esse é outro de que finalmente a gente deixa cair com sujeito suposto saber, como chamam um certo ponto, não? Foi necessário para toda a elaboração de saber. Se esse outro não está ali montado em pé, não aguenta, a gente não pode nem saber essa mesmo migalha que seja, né? É preciso que esse outro sustente aí, né? O trajeto. Não? E o fato de não existir, que seja isso mesmo que o faz tão forte assim, não? Porque a transferência, como a gente fala, que institui esse outro, não? E que... Outra passagem de Guimarães Rosa diz, um pouquinho mais alto, Sandra. Então, no Grande Sertão Veredas, o Guimarães tem uma passagem que ele diz assim: o real vige é dentro da gente. Também não era o conceito do real aqui, mas é algo disso de que não se escolhe, né? Não, essa outra parte aqui da balança, né, que você comentou, que vai pelo real, é isso com que se esbarra, é isso com que vai falhar, né? E aí me parece que quando se topa, né, tem que pensar com os pés. Tem que fazer alguma coisa com isso, né?
sim, a expressão pensar com os pés, ele começa a falar disso. Acho que a primeira vez, não sei, Lia, se tu te lembras também, a primeira vez é quando ele escreve na Carta aos Italianos, né? Em 73. E depois ele retoma uma segunda vez nas conferências das universidades americanas, e outra vez fala disso, de um modo muito forte, que da importância de pensar com os pés, no sentido de fazer alguma coisa, né? Quando, mas aprende da criança, vamos dizer, não? A criança caminha, se tem um muro, bate no muro, vai do lado até que se um buraco, talvez uma porta passa, ou não? Toda esse andar, não? Faz parte do pensar com os pés. E... eu queria falar, me lembrei de uma coisa, Diego, assim, a propósito dessa conversa aí que você estava tendo com a Sandra, esse exercício que a gente faz, né, para escutar os colegas, né, em outras línguas, né, e inclusive eu já disse algumas vezes que a minha opção por essa escola é justamente por ser uma escola plurilinguística, né, assim, porque tem essa coisa da diferença. Eu acho que a língua, né, é o que expõe, demonstra mais claramente a diferença, né, o ethos, enfim. E essa semana eu estava organizando uma intervenção que eu vou falar, e aí eu me deparei com o Seminário 23, o Lacan falando do Joyce, né, a propósito do livro dele, Os Exilados, né, exílio, né, e ele falando que esse termo, né, exílio, não existe, não poderia haver um termo melhor para exprimir a não relação, né, ou aquilo que vem do real, né, e você falando aí sobre a questão das poesias, né, e acho que é isso, né, assim, essa impossibilidade de fechar um sentido, de fazer um sentido que o poema demonstra, né, remete também para essa coisa do exílio, né, da solidão. Eu confesso para vocês que há um tempo atrás, por 2 ou 3 vezes, eu tentei ler Grande Sertão Veredas e eu não consegui chegar ao final, porque à medida que eu ia lendo, me deparava com uma solidão tão grande, né, assim, que era minha, mas que o autor também faz com que a gente se remeta a ela, né? E o texto escrito em português, né? Mas parece uma outra língua. À medida que ele vai falando, parece uma outra língua. E aquilo ia me dando uma sensação assim de uma solidão, até porque é um interlocutor, quase como o texto do Freud, né? Que a gente está até estudando agora nas sessões clínicas, que eu acabei de me esquecer, mas é a conversa com a pessoa imparcial, né? E assim, é uma coisa muito... Mas o Guimarães é mais solitário ainda do que o texto do Freud, né? E eu não conseguia chegar ao final, né? Então, assim, é como que a língua também, a linguagem, né, remete a essa solidão, a esse exílio, né? Enfim, era esse comentário que eu queria. Oi, Vera, apareceu você bom dia. Vera. Prazer estar aqui te escutando. Eu tenho uma pergunta, eu acho que meio maluca, assim, a respeito desse pensar com os pés. É porque eu tendo a fazer uma associação com os pés, com Édipo. Eu não sei se vale a pena, mas porque, como Óidipus, né,
são os pés furados, né? E como é uma marca que ele recebe de uma geração anterior, inclusive, né? Porque são pés mancos, pés. Depois vem a dele, aí são os pés furados. Será que teria alguma coisa a ver com uma marca também, esse pensar com os pés, com uma marca que passa de uma geração a outra? Mas assim, não pode ser o agir edipiano. Também, mas aí também não pode ser o agir do Édipo, porque o Édipo foge com os pés, mas foge e vai na direção do destino que estava marcado. Né? Aparentemente, ele se afasta e, na verdade, ele vai na direção do destino. Né? Então, eu fico só assim, confabulando, mas não sei se... Sim, na ideia da tragédia, que o trajeto estava já escrito, né? Na ideia do real, é que o real não é já escrito, não? Você encontra, acontece. Você passava por aí, mas não estava já escrito, não? E estava escrito nos pés, né? O problema do Édipo é que estava escrito nos pés, inclusive, né? O país é bonito porque há uma expressão de Lacan quando ele fala dos imigrantes que ficam sempre com a pátria deles na sola dos sapatos. Não sei como se diz, sola? Na sola do sapato, não? Que ficam com a pátria na parte... dá muita importância a essa história dos pés. Mas talvez poderíamos trabalhar alguma coisa dessa que profundizar um pouco, porque merece, um tema interessante. Eu acho que vai até além do Édipo e também que abre essa possibilidade da outro prato da balança no final, com um efeito do real que não estava escrito, né? Que ainda não está nem acabado de escrever. Porque ele está trabalhando, Lacan está trabalhando sobre a transmissão, procurando uma forma de transmissão matemática por tanto tempo que ele vai deixando, não? Para situar esta outra forma de transmissão poética, é uma forma de transmissão por ressonância. Alguma coisa ressoa ou você não sente nada, né? É diferente que por demonstração lógica, né? Mas, boa e agradecido pelo comentário, Vera, também por os pés de Édipo, não? Mas me lembrou também aquele exemplo que ele dá no Seminário 9, da pegada do pé na praia, do Robinson Crusoe. Ele fica ali perdido na praia e aí ele está sozinho e de repente ele vê uma pegada na areia e aí ele sai pela praia procurando, ele pensa, bom, se tem uma pegada na areia eu não estou sozinho, e aí ele sai à procura de alguém e quando ele volta a pegada tinha desaparecido. E aí, para falar também desse real, né, que foi para o real, está falando do simbólico no primeiro momento, em que essa marca da pegada, né, indica ali a presença de alguém, mas quando ele retorna, desapareceu, né, foi para o real. Me lembrou também isso, assim, essa sua frase sobre os pés. Podemos voltar por aí, então. Obrigado por ele comentário também, porque podemos voltar por aí, porque eu pensava de trabalhar também juntos os inícios de Freud com a descoberta da psicoanálise, com a invenção da psicoanálise, a descoberta do inconsciente, não? E tem os primeiros exemplos que são de uma forma de desaparição dessa presença, que são os, como se diz, olvidos, esquecimentos, não? Os esquecimentos, não? Da psicopatologia da vida cotidiana. Você quer lembrar uma coisa e você não lembra, né? O nome de um autor e você não lembra, não? E ele começa a elaboração por aí. Então, vou começar também, gente, porque vai passando o tempo, para dizer sobre uma urgência da clínica psicoanalítica, que é o tema, não?
Un título é, o subtítulo, por um modelo reduzido de um percurso integral de uma análise. Um modelo reduzido de um percurso integral de uma análise. Um modelo reduzido de um percurso integral de uma análise. Em um contexto no qual, se não temos outra coisa para proteger, para defender, a vida biológica torna-se o capital dominante. O significante morte reprende uma força renovada. A este respeito, a análise feita por Lacan do esquecimento do nome signorelli na psicopatologia da vida cotidiana pode ser iluminante. Foi mesmo tratou de fazer um pequeno modelo reduzido, não? Vocês se lembram desse? Ele está olhando para o quadro de Signorelli, não lembra o nome do autor, mais vê, claro, vê o quadro, menos se lembra do nome, como é a marca da pegada no chão da praia. Ele está aproximando, e nessa distância ele vai achando alguma coisa e perdendo na outra, né? Descobrindo que algumas coisas não quer saber, respeito a ideias de outra pessoa, um companheiro de viagem. Vocês conhecem o exemplo. É sempre bom voltar aí, porque daí foi parte, e veio isso um modelo reduzido, escrevendo alguns termos, não é um resumo de tudo, mas tem alguns termos bem articulados, né? E nesse caso, encontramos o contra-exemplo de um homem para o qual há algo mais importante que a própria vida. Não? Esse homem que diz que se não, a vida não tem já potência sexual, a vida não tem nenhum valor para ele, né? E que é interessante porque é a questão mesma da psicoanálise, o objeto mesmo da psicoanálise, né? Lacan volta para o exemplo e descobre ainda mais, descobre, por exemplo, que nas 3 letras de Signorelli, o autor do fresco que Freud não lembrava, são as primeiras 3 letras do seu nome. Muitas coisas que, lendo os seminários, vocês acharam já, vão achar, não? Que volta, e cada volta alguma coisa nova retorna. Essa é a ideia, não? De um modelo reduzido do percurso integral de uma análise. Um analista não existe senão pelo seu dizer. Com respeito à ajuda eventualmente dispensada pela psicoanálise, é necessário considerar a possibilidade de poder faltar a isso, uma possibilidade que pode acontecer de diferentes maneiras. O estar aí do analista, além de sem presença ou pelo Zoom, é ser situado como a presença da causa. Uma presença à qual o analista pode faltar, com o efeito de, às vezes me tem que ajudar em português, em francês, laisser en plan, diz Lacan, laisser en plan. Em italiano, linete piantare in asso. Eu traduzo faltar como prometido, o analista pode faltar como prometido, abandonar, deixar no desamparo o analisante, não? Mas Abandonar o quê? Abandonar, deixar cair, abandonar o prometido, abandonar ou deixar no desamparo o analisante. E a partir da expressão de Lacan que Hans estaria sido abandonado no desamparo pelas carências desse universo simbólico. O de Schreiber, uma outra volta que ele lo usa, que se teria encontrado deixado no desamparo quando ele mesmo leu o anúncio de sua própria morte num cartaz na rua. 2 momentos, não? Onde faltava sustento para a causa, para fazer sentir um pouco dessa função da causa, independentemente qual é o meio para sustentá-la, não? É importante ter presente o que fazemos para sustentar essa oferta da causa. Poderíamos fazer uma lista das formas de deixar no desamparo ao nível do ato analítico.
especificamente a respeito ao dever de manter a presença da causa. Porque tem muitos debates feitos se pode fazer por Zoom, se não se pode fazer, somente para precisar esta coisa. E fazer da interpretação um dizer que implica que se diga, fica esquecido por trás do que se diz, no que se ouve, e com esta frase que Lacan inicia o texto, o aturdido, e que se diga, evento de um ato, um momento de existência, não? Uma contingência. Isto toca a universal, muito caro à lógica clássica, que não tem realidade senão na linguagem, já que o tudo do universal fica em suspenso à contingência do evento de dizer. O universal é, portanto, somente possível. Todos os homens são mortais. Não? Isso faz duvidar. Diz Lacan, poderiam não se produzir. Ao mesmo tempo, os eventos de dizer que existem no universal, mas por diferentes que sejam, eles vêm da lógica de não tudo. Introdução à ideia de estrutura. Isto vai na linha do que falava Eveline antes, dos efeitos das línguas, porque estamos lendo um trabalho em uma rede multilínguas de uma conferência de Lacan nos Estados Unidos, onde ele fala sobre a estrutura e a ideia é que seja importante lembrar que com a descoberta da psicoanálise aquilo que não se reduz à história. Temos toda essa primeira parte que pensamos uma parte que se deriva da história, não? Que se deriva de pensar com a cabeça. Se dissermos com Lacan, e graças a ele, que o sujeito é o ser falante enquanto marcado pelos efeitos da linguagem, então não podemos adormecermos sobre o desaparecimento do sujeito, porque o efeito da linguagem não é histórico, é estrutural. Isto significa que depende de um real que vem à tona na linguagem, através das palavras da pessoa que sofre. Se entende se falamos assim, até como uma definição mesmo de estrutura? Um real que vem à tona na linguagem, através das palavras da pessoa que sofre, daria. Sim. Vem à tona? Vem na gala? Você está perguntando se faz. A gente compreende o que você está colocando? Você compreende? Sim. Sim. E tem a ver com a pergunta que ele colocar, aproveito então, se eu entendi bem, teve algum momento que você falou que Lacan se afasta do matema e se volta para o poema. Não sei se você colocou essa... E eu fiquei me perguntando se não tem exatamente uma relação do matema com isso, que se articula ao longo de uma análise, até que se possa extrair daí uma lógica onde possa ressoar o poema. Uhum. Se há uma interdependência entre um e outro. Porque esse real não ressoa se ele não estiver bordejado, vamos dizer assim, se ele não estiver delimitado. Para alguém que começa a análise, os encontros com o real são vividos como algo que vem do outro, né? Assim, que não subjetivado, não, como se aquilo não tivesse a ver com o próprio sujeito. Fiquei até pensando aí nesses exemplos que vocês deram agora dos pés, porque, por exemplo, o Édipo sai procurando também um culpado, né? E acaba encontrando no final com ele mesmo, né? Fica me perguntando se a pegada lá do Robinson Crusoe, né? Se essa pegada não é a pegada dele mesmo, assim como Freud também encontra no esquecimento do Signorelli com a assinatura do Sig também. Você... Há algo de
desse real que se considera como outro, né, como estrangeiro, como não sou eu, isso não tem a ver comigo, que a partir dessa formalização que implica no matema, né, na repetição, nos significantes que vão se destacando e caindo, que alguma coisa possa ir tocando esse real de um modo que o sujeito possa ir se apropriando, se não do real em si, mas das coordenadas desse real, do que localiza para cada um esse real. Né? Bem, a questão que tu põe, Lia, porque eu acho que aqui a gente poderia trabalhar um pouco sobre a importância do discurso, porque é importante ter uma ideia da estrutura, por exemplo, da estrutura do discurso. Como se escreve um discurso é muito simples, como se escreve um discurso, não? Como os termos podem rotar e produzir coisas diferentes segundo onde se acham os termos, e, sobretudo, que tem impossíveis que respeitar, que não pode virar continuamente, que é impossíveis para respeitar, não? Sim. Desse modo, então, matema e poema, eles se articulam de alguma maneira. Essa é a ideia, não? Que de uma parte tem um poema, mas tem peixe, mas não tem rede, não sei como tirar o peixe do mar, né? O discurso, um pouco rusticamente, mas ajuda talvez com a ideia que dá para pegar o que você não tem outro modo de pegar, se não tem rede para pegar isso, né? Não pode ficar aos alheios dos encontros do real que podem produzir algo da poesia, não? Então, a estrutura do discurso é a prática dessa estrutura, de como se rapportam esses termos que são significante, dois, sujeito e objeto, como a rotação desses termos produz, não? Efeitos diferentes. E só para lembrar também, eu vi que a Alba está aí. A Alba escreveu, um tempo desse, um texto sobre o pensar com os pés, articulando isso. Alba Abreu. Eu vi que ela está aí. Ela escreveu um texto... Oi, Diego. Bom dia. Estou aqui. Sobre o pensar com os pés, né, Alba, e o futebol. Eu estava lembrando aqui. E aí me lembrou agora que Maradona, Messi, Garrincha... né? Esses que faziam poema com os pés e a bola, né? Tem um poema feito com os pés aí no futebol desses caras, né? Então, lembrei que só tem. Lia, mas essa sua pergunta, né, sobre a relação entre o matema e... Ai, me perdi agora. Matema e... Poema. Me lembrou a própria noção de letra. Não lembra para vocês assim, a própria noção de letra? Porque eu acho que a partir do momento que o Lacan introduz a letra no ensino dele, né, a partir da noção do objeto A, que tem toda uma relação com o poema também, acho que fica, enfim, uma coisa liga a outra. Né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Hilda. Muito bom te ouvir, Diego. Que bom te ver, Silda. Então, olha só, fiquei pensando que essa questão do pensar com os pés, será que teria a ver com esse saber, o saber no corpo, saber do corpo, esse saber insabido, que ele está inscrito no corpo, e, portanto, aí, seria a possibilidade da gente falar do saber insabido, que opera, portanto, ele tem a ver com o sintoma mesmo, é esse mínimo do real inscrito no corpo desde sempre, e que por mais que o sujeito elabore, faça elucubrações, ele não vai atingi-lo, ele vai sacar simplesmente as malhas na qual ele está, ele foi
as malhas na qual ele foi amarrado, digamos assim. O que você acha disso? Eu acho que você me impreparado, porque não pensei que essa expressão de pensar com os pés ia pegar assim. Espera aí um minuto só. Porque talvez merece que vamos a uma referência bem precisa, não? Creio que a última vez que ele fala disto está em Silicete, se você entende, Silicete 6 e 7, nas conferências americanas, ele faz uma pergunta em Massachusetts Institute de Tecnologia, dezembro de 1975. 1975. Le preguntan por la sola cosa. Le preguntan por el alma. ¿El alma se dice en portugués? ¿O alma? Alma. A alma. A sola coisa que me parece substantificar a alma é o sintoma. O homem pensaria com a sua alma. A alma seria útil do pensamento. Que coisa faceria a alma de esse pretendido útil, esse pensamento? A alma do sintoma é qualquer coisa de duro, como um osso. Nós queremos pensar com nosso cérebro. Nós queremos pensar com nosso cérebro. E eu penso com o meu piedi. E lá, soltando. Eu só penso com os meus pés. E lá, somente que reencontro alguma coisa de duro. A volte penso con i piedi della fronte, quando mi batto contro il muro. Ho già visto troppi elettroencefalogrammi per sapere, ho visto troppi demais elettroencefalogramas para saber que não tem a menor sombra de um pensamento. É muito forte, não? Lia, esta é a versão que vocês tinham também, que havia mandado o Cristel no cartel? Sim. Eu estava procurando em português aqui para colocar, mas achei só em inglês. Não, eu tenho aqui em português. Assim, acho que o Diego traduziu bem para a gente, mas eu penso com meus pés. É somente aí que encontro algo de duro. Por vezes, penso com os subcutâneos da testa quando bato em algo. Vi muitos eletroencefalogramas para saber que não há sombra de um pensamento. Bom que tu Mas você traduziu bem, Diego. É isso aí que você disse. É como está aqui. É que os subcutâneos frontais, para traduzir, não é tão fácil, né? Eu queria entrar no debate, se possível. Para ver também, para quem mais que... André aqui. Para a Andrea, que estava falando... Eu queria falar uma coisinha. Essa última passagem que diz que o Lacan afirma, né, que já viu muito encefalograma para dizer que... Como é? Você repete, Paiva? Que não há pensamento? Não há sombra de pensamento. Não há sombra de pensamento. Ele viu muitos eletroencefalogramas para saber que não há sombra de um pensamento. Ótimo. Então, eu achei bem importante para a gente ir continuar nesse debate aí pensar com os pés, que é nada de fazer uma preparação para o ato, seja para o ato analítico, para ficar no sentido do sentido, percebe? Ou seja, eu acho que envolve também a questão do passe, né?
Então, eu acho que a gente pode pensar que preciso passar pelo Édipo, mas ir mais além do Édipo, porque senão fica no sentido, né? Fica na história, na tradição. Você recebe algo do Édipo, você se apropria disso, e você tem que saber fazer com o que há da história de real. Senão fica preso ao sentido. E aí eu acho que o que o Diego nos trouxe falando a língua é muito útil por isso, né? Que a definição da língua traz isso, né? Que a língua é o som, o fonema, mesmo todo pensamento. É algo indizível, que mesmo no pensar se infiltra, é algo de real que se infiltra aí, mas que não é o sentido. Né? Não sei se colabora, né, com essa discussão. Padechan. Eu posso acrescentar... Padechan, que é o nada de sentido e o passo, e o passo, né? Eu fiquei pensando, André, se tem a ver com isso, com o Padechan, né? Que é o nada de sentido e o passo. Do sentido. Né? Isso é a língua francesa, né? Eu fiquei com uma vontade de fazer uma pergunta que eu acho que vai nessa direção. Como o Diego traduz a tour de force do poema Tour de Force. Como que você traduz? O que você pensa a respeito disso? Tour de Force. É uma referência de Lacan, eu não tenho certeza se é do Seminário 22. Mas ele fala, se eu entendi direito, ele fala em desfazer um dos sentidos, do duplo sentido, para produzir uma nova significação. Mas eu não entendo bem, eu queria, se você pudesse... e não sei nem como traduzir tour de force, né? Forçação, forçagem. Como que a gente... Golpe de força do poema? Braço de força? Sabe aquele jogo de força que você bota o braço contra o outro, assim, e tem que abaixar? Não é isso, não? Braço, né? Que a gente chama. Luta de braço, né? Queda de braço. Queda de braço. Para alguma coisa, como uma volta mais, não? Vamos ver, queda de braço. Gabriel Silvino diz queda de braço. Queda de braço? Não? Não. Não sei. Fica para... Pensar com os pés, queda de braço, quer dizer, o corpo é que está... É a questão do corpo que está em jogo. Diego, a gente faz um intervalo agora e aí depois retoma com o seu texto? Eu quero chegar a algum ponto, porque temos que nos vamos a ver um ponto. Vou seguir um pouquinho, Elines? Sim. Talvez isto vá no sentido de o que perguntava a ver agora. Allora, quem somos? O sujeito causado como falante procura um complemento, procurando a resposta pela via da associação livre, decifrada e interpretada, o que Lacan chama o real do dispositivo freudiano, um outro real poderá verificar-se, ou seja, o real da repetição, um controfalho, que é o destino de ser falante. Na análise, a demanda sob transferência convoca essa mesma estrutura. Estávamos falando da estrutura, não? Você se lembra que estávamos falando da estrutura. O analista é encarregado do procedimento freudiano, só existe pelo seu dizer, mas não pode se limitar a ser guardião do procedimento freudiano. A urgência terapêutica propriamente analítica, este é o ponto que eu queria falar com vocês. Uma vez que se entende até que ponto cada falante está dividido entre, por um lado, seu ser social, com o que está escrito no mundo, e por outro, seu ser íntimo, extimo, determinado por seu inconsciente. Por exemplo,
Este todo o problema que se põe nos centros de consultação quando frente à incerteza da solicitação em um acolhimento, a necessidade de transformar um acolhimento em uma demanda conforme a oferta psicoanalítica, mas também a ameaça sobre a qual podem cair os analisantes, isso que falava antes, de que a causa não tenha, não? Essas diferentes formas de deixar cair, dos quais Lacan dá dois exemplos fundamentais, que um é Hans e o outro é Schreber, para lembrar um pouco o filo, não? A urgência terapêutica propriamente analítica. A terapêutica, no sentido banal, procura acomodar o primeiro, o ser social, no campo do trabalho, do amor, não? E isso serve de esteio, de amparo. Esteio é amparo, sustento, suporto. Sim, lastro, né? Sim. Uhum. Isso serve de esteio às realizações mais eficazes, bem como às realidades mais cativantes. Isto está na nota italiana, que a terapêutica é banal, acomodar o campo do trabalho e o campo do amor, mas a psicoanálise não negligencia certamente os efeitos terapêuticos, mas se com isto se basta, falta a urgência terapêutica propriamente analítica, aquela que deve ser satisfeita com urgência, segundo Lacan, sob pena de deixá-la no abandono. A verdadeira urgência leva à reconciliação do sujeito não com o mundo e com as identificações que se adaptam, porém com o destino particular que lhe fazem ser seu ser sujeito e seu inconsciente, aquele saber inatingível. Allora, isto é para tratar um pouco essa questão que vocês encontram no prefácio do seminário 11, não? Que ele também escreve de uma maneira, é muito breve, são 2 páginas, mas é bem difícil, não? No início nos encontramos com que Lacan escreve, em português, estembrulhada, que é algo mesclado, como na cozinha, algo que se mescla, que não tem modo de separar uma coisa da outra, uma estembrulhada, é o que a gente acha no início, uma estembrulhada, não? Uma solução para o que Lacan chama estembrulhada é equilibrar, diz na tradução brasileira. Em francês é talvez melhor balancear. Há uma certa maneira de equilibrar ou de balancear esta embrulhada, que é satisfatória. A página 567 sempre, sempre no mesmo parágrafo, não? Então, fala da satisfação que é necessário produzir, e também diz a página 569, a propósito de a oferta é anterior à solicitação de uma urgência que não se tem certeza de satisfazer, exceto depois de pesá-la. Talvez vocês passaram já por este passo, eu acho bem interessante, porque dá uma grande importância a pesar na balança a demanda como condição para satisfazê-la no percurso de uma análise. Dá para entender? O valor, a oferta é anterior à solicitação de uma urgência que não se tem certeza de satisfazer, exceto depois de pesá-la, que tem que pesar a demanda, passá-la da satisfação, passá-la da solicitação, perdão,
a demanda, não? A demanda analítica, todo esse trabalho do início é conectado com o fim, não? Com a satisfação que se pode produzir ao fim. Ao fim se pode produzir uma satisfação se ao início a demanda foi pesada. Deito muito veloz, mas acho que é a ideia, não? Porque é uma linha que condensa coisas muito precisas. Se vocês têm o livro frente a vocês, 569, outros escritos, a página começa assim. A urgência que a análise preside. Dar essa satisfação é a urgência que a análise preside. Interroguemos como pode alguém se dedicar a satisfazer esses casos de urgência. Não? Flávia, o nome do texto é prefácio à edição inglesa do seminário 11. Se acham uns outros escritos, a página 569. Agora, uma solução para o que Lacan chama estembrulhada. Estembrulhada com que som em brasileiro? Com confusão? Com mesclada, misturada? Esta coisa misturada. O melhor modo de equilibrar ou de balançar, que é satisfatórias, não? Então, tem que pesar a demanda da entrada. Isto para dizer que esta embrulhada entre sentido, gozado, verdade, e fora de sentido, não menos gozado, real, se mantém durante todo o curso da análise e não apenas no final. Na entrada é mascarado pela demanda, mas se manifesta claramente quando a falha do sujeito suposto saber se revela no início da assim chamada fase final. E por mais que sejam enumerados os uns do inconsciente. Isto é subentendido se levarmos em conta o fato de que Lacan evoca a noção de uso satisfatório. Como satisfação, ela só é atingida no uso de um particular. Uso satisfatório, o que convoca o tempo necessariamente longo da insistência. A satisfação desta embrulhada não é, portanto, de imaginar como uma satisfação nova, aparecida no momento de fim da análise através de um entrevisto inédito do real. A satisfação específica do fim é claramente conforme o texto, por fim, a miragem da verdade, sempre no mesmo texto. E, então, também a satisfação tirada desta embrulhada. A satisfação desta embrulhada não é nem a do sentido, nem a do fora de sentido. Vem a ser passada pela balança, uma certa fação de balancer, na qual o fracasso de sentido se repete para cada palavra, sintomaticamente do inconsciente. Eu posso deixar aqui para deixar um pouco de espaço para intercambiar, verdade? Ok, diferente com a ideia que ele tinha antes, como ele proposto para o final da análise, o atravessamento do fantasma, com um tempo de revelação, com um luto correlativo acá, põe esta balança com os dois pratos, não?
Diego, se eu entendi alguma coisa, essa satisfação se trata, por exemplo, de, na análise, no percurso de uma análise, separar essa satisfação embrulhada, né? Na verdade, a gente não usa, eu nunca vi ninguém usando esse nome em português. Mas é porque o Lacan faz um neologismo. Neologismo, né? Aí foi traduzido esta embrulhada, tudo junto. A gente tem embrulhada, né? Mas uma enrolada, uma coisa enrolada, uma coisa... Então, se trataria de separar, então, essa demanda que o sujeito vem, né, trazer, essa demanda de satisfação, né, separar isso durante o percurso de uma análise, que advenha uma outra satisfação que está nessa, mas que o sujeito não se dá conta. É isso? Muito interessante. Eu tenho o passo 5.7. Há uma certa maneira de equilibrar esta embrulhada que é satisfatória. Não? Então, a satisfação tem uma maneira de balancear, não? Sim. Há uma certa maneira de equilibrar esta embrulhada que é satisfatória. Como satisfação, ela só é atingida no uso de um particular. E aí fala daquele que chamamos analisante, não? Cada um não faz um uso de... É interessante porque dá uma balança para pensar, não? É interessante também porque mantém essas duas opções do sentido da verdade, não? Por isso, a verdade é como linha do fogo para cozinhar alguma coisa. Em meu outro prato bota, não? Um cuscuz de não sei o quê, né? Eu fiquei pensando aqui também. Desculpa, Aline, você ainda está falando. Não, é porque, assim, só uma coisinha aqui. Então, essa pergunta que o Lacan faz, né? Como alguém pode se dedicar a satisfazer esses casos de urgência? Então, a pergunta é essa, então. Como alguém pode se dedicar a fazer essa separação, né? Aí, separar essa ideia de satisfação que o sujeito vem fazendo para análise, porque não existe essa promessa, né, dessa satisfação da demanda, né, dessa outra satisfação. Quer dizer, nunca tinha me entendido que a pergunta passava por isso, né? Como alguém pode ocupar esse lugar de tentar destrinchar, como a gente diz aqui, né? Separar isso, né? Assim, interessante. Eu fiquei só me perguntando, na verdade, muitas perguntas, mas nesse ponto final, assim, nessa última discussão, eu fiquei me perguntando se isso tem a ver com o que ele fala no final do seminário 11 sobre viver a pulsão, né? Sobre a questão que ele se coloca, como viver a pulsão, né? A partir de algo que não é necessariamente como você colocou, não é do sentido, nem é do não sentido, mas é como esse equilíbrio, e como ele está acrescentando aí, que é da ordem de poder separar isso, ou poder destrinchar. Acho que destrinchar. Que
Acho que Zilda tem um texto sobre o destrinchar a interpretação, se eu não me engano. Que é trinchar é como se fosse separar, né? Então, é o cortar também, né? É cortar. Cortar. Trinchar é cortar. Cortar. Tem um instrumento que chama trincha. Então, é isso. Isso que separa a carne do osso, não é? Sim. E o Lacan fala isso, que a interpretação ela deve ser assim, ter essa força de encontrar a articulação, como o açougueiro faz lá com a trincha. É boa! Muito bom. É um texto que eu escrevi, está na Estilos. Como? Que número de estilos? Tu te lembras? Bom, procura. Vou ver aqui e coloco. Ok. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Se é a partir desse ponto em que... porque a travessia da fantasia, o final da análise, não é também que o sujeito vai estar completamente fora disso, né? Mas eu lembrei até um pouco ontem teve um evento no Fórum Mare Nostrum, né? Com o Manel Rebulho e o Scovitch, em que eles estavam falando sobre o psicanalista como os estrangeiros na cidade dos discursos, né? E aí eles falaram uma coisa que eu achei interessante, que é o exilado, né? Ou quem vai para uma parte, para uma outra terra, faz muitas perguntas, porque não conhece como é o uso da língua do local. Então, é alguém que não sabe da língua, né? Se não sabe dessa língua do local e vai fazendo muitas perguntas. Eles colocam até como uma questão naïveté, né? Não seria exatamente uma ingenuidade, mas seria algo, né, disso que quer saber sobre isso. E aí, assim, que para um analista é uma ótima posição ser essa posição de exilado e de perguntar sobre a língua desse que chega, sobre a linguagem desse que chega como analisante. Só um instante, gente. Eu vou trocar o nome. Gente, tem algum microfone ligado. Pronto. Então, que isso é perguntar sobre essa linguagem a cada um, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa questão de como é para cada um esse destrinchar, essa separação e também, no final da análise, esse equilíbrio. E uma vez que o exilado, né, saiu do seu local e está lá em outra língua, não há como voltar para o lugar de onde partiu, né? Eu fiquei pensando isso também em relação ao final da análise. Não há como voltar para o lugar de onde partiu mais, não tem como retornar mais. E aí é preciso se perguntar sempre sobre as outras línguas, né? Assim, ter essa posição de exilado nesse desejo novo também, né? Nesse desejo do analista. Enfim, não sei se fez sentido o que eu falei, mas são algumas coisas que ficaram ressoando aqui para mim, né? Não sei se fez sentido, mas foi sentido. Foi com sentido. Fala tu, Lia, fala. Não, vai, Diego. É que tem a ver com isso
que você estava colocando antes ainda, sobre essa satisfação de resolver, destrinchar de alguma forma esta embrulhada, né? Eu fiquei pensando também o quanto isso tem a ver com o ponto de onde um sujeito pode se orientar na vida. Né? Acho que por trás de tudo isso tem a questão do desamparo, né? Quando o sujeito se dirige ao outro na demanda insistente, inclusive às vezes na urgência, né? Às vezes a gente recebe na clínica pessoas que chegam e dizem, eu quero resolver isso, eu quero voltar ao que era antes. A gente tenta colocar na vida da associação livre, mas há aquela insistência de, não, mas eu não quero falar sobre uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, eu quero resolver isso agora. Quando essa insistência vem, é porque o sujeito vem nessa via de acreditar que o outro tem para lhe dar aquilo que vai permiti-lo se reorientar naquilo que vacilou da sua existência, né? Ele está angustiado porque não consegue se orientar na existência da mesma maneira que antes. Essa segurança que o fantasma oferia já não está funcionando. E esse trabalho da análise, que permite ir isolando essas coordenadas do real, vai permitindo ao sujeito identificar um outro modo de se orientar na vida que não esse suposto ao outro, né? que ele supunha ser recebido a partir do outro. E isso eu acho que tem tanto uma sensação de alívio, né? Porque estar na dependência desse outro parece uma segurança, mas também retorna muito como angústia. Né? Então, há uma experiência de alívio, e eu acho que esse alívio, né, que implica também consentir com a castração, abre espaço para essa satisfação. Um outro modo de se virar com essa embrulhada que não seja pedindo ao outro que lhe ajude, que lhe dê a resposta. Né? Pensando nisso também. Sí, son elaboraciones sucesivas, ¿no? También tenemos que pensar que a hipótesis do fantasma como sustento do desejo nos anos 60, o que falava Chico, anos 64, não? Ele vai continuando procurando formas para escrever a lógica desse percurso, né? É interessante essa passagem, eu agradeço ainda o convite porque faz passar do esforço enorme pela matemática, pela topologia, os matemas que ele fez durante mais de 10 anos, não? E a um certo ponto ele passa a dar outra via, agrega uma coisa mais, um outro nível ainda, um outro prato, 2 pratos. Sim, não? E até eu estava fazendo uma comparação, Diego, entre a proposição e a nota italiana, onde nos 2 textos ele fala desse autorizar-se de si mesmo, mas ai, só está tocando aqui. Desculpa, que está chegando uma pessoa que eu tinha que atender. Ele fala lá na proposição sobre só sobrar a garantia do fantasma que faz aparecer alguma coisa do real. Quando ele vai falar do que se passa na análise, ele diz isso, que o sujeito vê, ele usa essa palavra, só sobrar a garantia que ele extraía do fantasma que velava a janela do real. Mas ele só diz isso, né, na proposição. Já na nota italiana, ele vai falar que é preciso extrair um saber desse real. Então, eu acho que aí tem, como você disse, um passo a mais, né? Passa pela questão da travessia do fantasma, mas tem uma outra coisa que nessa travessia se vislumbra algo desse real, mas é preciso tornar operativo alguma coisa desse real, desse saber que se extrai do real também, né? Que toca o real, como ele diz na nota italiana. Né? Tem uma articulação entre saber e real que na proposição não está.
Sim, um passo mais, não? E não tem aí também uma questão que responde a isso, né, que a Elines apontou, como é que alguém pode se dedicar a esses casos de urgência? Porque alguns ficam aí nesse ponto da proposição, outros vão dar essa volta a mais para construir um saber dessa embrulhada na qual ele mesmo está embrulhado, e nem vai desembrulhar, mas sacar essas coordenadas. Eu queria voltar aí ao poema, Diego, porque é interessante. Eu estou num cartel de psicanálise e literatura e eu escolhi, esse é meu tema. Não sou um poeta, mas um poema. Então, eu queria uma palavra a mais, uma indicação a mais, porque eu estou começando, eu não sei por que eu escolhi esse tema, e agora eu estou vislumbrando algo com o que você falou. O tema é muito bom, Malba. É muito interessante porque você pode pegar a história de Freud, quando ele começa, tem a ideia que os artistas, os poetas precedem, abrem a via do psicoanalista, não? Então, lê a literatura de uma maneira que ela devagarzinho, vai mudando completamente quando chega a Joyce. Não, ele começa a pensar que a gente tem que fazer com a própria embrulhada mais bem, não? E que para acender o fogo, a única coisa que tem é a verdade. Não que a verdade seja nada, não, mas é pouca coisa se a gente faz da verdade tudo o trajeto da análise, porque fica nisso que agora se chama a religião do sentido, não? A religião do desejo, não? Que seria no sentido, não? Então, quando ele fala dessa expressão, eu não sou um poeta, sou um poema, não? Ele cita a questão como produzida pelo percurso dos pés mesmos que vão escrevendo a história de alguém, não? Mas não como autor que há na cabeça já a ideia do que será o texto, não? E que nesse sentido precede, como pensava Freud, antecipa, como pensava Freud, o psicanalista, não? Que o psicanalista procede em um modo diferente, não? Não é poeta, não é autor, não? Sim. Então, é porque a gente costumou muito a enxergar Freud como um escritor, um grande escritor. Né? O prêmio de literatura Goethe, não me lembro que história, literatura, não? Como um grande escritor, claro. Vocês devem ter visto um filme muito bonito que passou no Brasil, que, como se chama? Fora da Europa, que era a história do amigo de Freud, como se chama esse poeta que morreu em Stefan Zweig, que morreu perto de... Onde foi? Petrópolis, ele morou em Petrópolis. Ele morou em Petrópolis. Tu me lo faz lembrar, Alba, porque não sei, tem toda essa história que precede as últimas elaborações de Lacan, que são muito mais duras, mais difíceis, parecem, mas eu acho que temos que fazer todos um esforço para, como fazíamos antes, um grande esforço por a matemática e a topologia, também fazer um esforço por o que ele extrai do sintoma, do Joyce, do feito que Joyce mesmo faz a sua obra, não? Ensina alguma coisa, mas que isso é diferente para o psicanalista, que não é poeta, não? Eu te agradeço muito, porque foi uma surpresa o que você... Uma surpresa até ver. Topou falar hoje. Foi para mim. Gente, bom, vocês tiveram uma boa ideia de misturar um pouco de verbete com um pouco de poiesis, não? Porque poiesis eu acho que é algo que vem do latim, vem como fazer,
fazer alguma coisa, né? A invenção, né? Invenção, não? Porque agora também vocês notaram que passou muito, sobretudo com os últimos voos, passou muito a ideia de se o saber da análise se inventa, não? Porque está na nota italiana também, né? Está na nota italiana. Saber é preciso inventá-lo, né? Sim, tu te lembra bem da nota italiana? Espero que vocês tenham também a possibilidade de ler a nota italiana, esse curso é formidável, de ler em português, Lia, não? Se a gente vai avançando a tradução, Lia e Chico? Estamos na tradução do comentário da Soler, né? A nota italiana já tem traduzido. Mas o comentário da nota de Soler, você estão trabalhando? Sim, todo domingo a gente se reúne. Porque aí começa a virar a coisa, não? Com o saber que se inventa, com o dispositivo del passe na escola, não? Sim. Que coisa, quem foi, eles que perguntavam quem passando por aí vai se interessar, como é que ele lo diz bem melhor? Posto que dar essa satisfação é a urgência que a análise preside, interroguemos como pode alguém se dedicar a satisfazer esses casos de urgência, não? Como pode alguém se dedicar que não seja porque por trabalho, por ganhar dinheiro, porque não? Temos que achar uma lógica para dizer porque senão, não? Como alguém pode alguém se dedicar a satisfazer esses casos de urgência, não? E diz que não é por fazer bem ao próximo. A oferta, esta oferta é anterior à solicitação de uma urgência que não se tem certeza de satisfazer, exceto depois de pesá-la. Isto nos ajudou muito aqui, sobre fazer atenção aos preliminares, não? De pesar a demanda. E de incluir o impossível aí nessa demanda, né? Porque é o que também permite a gente separar a posição do desejo do analista de uma posição baseada na solidariedade, por exemplo, de ajudar, né, de incluir o outro, de salvar, é preciso ter uma advertência aí sobre o impossível em jogo nisso que se demanda, né? Me perdi um pouquinho porque estava lendo uma coisa sobre o chat. Elia, perdona, tu me dizes um pouquinho o que estava falando? Eu digo, há uma diferença também em incluir o impossível nisso que se demanda, né? Que a partir do desejo do analista permite com que se responda de uma maneira diferente dos modos do discurso corrente, né? Da solidariedade, da inclusão desse outro, da ajuda, da caridade, sei lá, de todas essas formas que colocam o outro no lugar de necessitado, né? E quem escuta no lugar de quem tem para dar, né? De quem nessa resposta do analista não está em jogo isso, porque está incluído um impossível, né? Castração está para todos, né? Bom, gente, me parece que estamos já... Nosso tempo está acabando. Eu posso agradecer a todos vocês, porque foi um bom momento de trabalho juntos. Aqui no Brasil, Diego, nós estamos... são 11 horas da manhã, já está na hora da gente acender o fogo do fogão para fazer a lenha na fogueira. Ultimamente a lenha mesmo. Aí na Itália já devem ser umas 4 horas por aí.
Parte, sim. Você... bom, eu queria agradecer imensamente ao seu trabalho, a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua gentileza poética de também nos trazer aqui, costurar o que você vem trabalhando com português, com Guimarães Rosa. Eu fiquei lembrando com a conversa também aqui sobre o Guimarães, o sertão está em toda parte. Também uma coisa que ele diz, e esse sertão que, ao mesmo tempo, nos separa, mas, ao mesmo tempo, permite extrair uma satisfação possível no encontro. Né? E a gente está virtualmente aqui nesse encontro. Então, eu queria agradecer imensamente você, o seu trabalho, dizer que o seu trabalho, você iniciou dizendo assim, muito obrigado, porque isso me fez trabalhar, mas o seu trabalho, com certeza, vai trazer muito trabalho para a gente também. Acho que a gente já escutou isso aqui, muitas coisas vão surgir daí, muitas coisas que você nos trouxe hoje. Então, deixar aqui o nosso agradecimento por esse trabalho, essa oportunidade da gente lhe escutar aqui no Fórum Fortaleza. Eu também queria agradecer, Diego, por esse esforço de transmissão, né, não só da psicanálise, mas de uma língua para outra e de outra, né? Como o Paiva disse, acho que muitas coisas ficaram ressoando, eu anotei muitas referências aqui para depois me dedicar a elas, e eu queria agradecer, e é muito bom quando isso acontece, quando a gente sai com as coisas assim, pensando e já se dispondo a trabalhar sobre aquilo que a gente escutou, né? Então, muito obrigada por ter dedicado esse tempo. Muito obrigado a vocês, obrigado também a Zilda, que aportou a destrinchar esta embrulhada, alguma nota útil também. A todos vocês, que seja um bom fim de semana, gente. Sim. Obrigada, Diego. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. A todos, bom giorno.